Vamos ler então Marcos, capítulo número 12, do 28 ao 34. Aproximou-se dele, de Jesus, um escriba que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, e além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Irmãos, o amor é o primeiro, mas ele é também o maior dos mandamentos. Ou ele é o primeiro e ele é o maior mandamento para nós como igreja. Essa é a terceira vez que Jesus está em Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém no domingo, quando ele entra na cidade, ele passa pelo templo, vai para Betânia. Na segunda-feira ele volta para Jerusalém, ele purifica o templo, volta para Betânia, e depois então é agora a terça-feira, terceiro dia que ele sobe para a cidade, e agora nós temos um relato mais extenso de Jesus em Jerusalém, mais especificamente no templo, e ele está debatendo com os líderes fariseus e os judeus. E este é o quarto embate que Jesus tem com aqueles homens. É o quarto momento de tensão que eles vão travar aqui nesse único dia, que é um dia mais longo que Marcos registra. Esse quarto embate vai justamente falar sobre o maior mandamento. Antes, Jesus teve um embate sobre a autoridade, quando perguntaram com que autoridade você faz isso. Depois Jesus discutiu com eles sobre a questão do imposto, e também discutiu com eles com relação à ressurreição. E agora então esse é o quarto evento, o quarto round, vamos dizer assim, entre Jesus e esses líderes. Embora que alguns comentaristas digam que esse escriba que vai questionar Jesus sobre o maior mandamento, ele era um homem que não tinha uma intenção má no coração, como os outros anteriores que vieram questionar Jesus apenas para encontrar algo para acusá-lo, prendê-lo e matá-lo. Mas esse escriba, ele também faz uma pergunta que pode trazer complicações para Jesus. Ele faz uma pergunta, embora que o desejo do coração dele talvez seja uma resposta sincera, a resposta que Jesus desse poderia ter algumas dificuldades. Então, nesse quarto embate, Jesus vai ser questionado sobre o maior, o principal dos mandamentos. O verso 28 que nós lemos, fala que aproximou-se um escriba. O escriba também era fariseu, ele era um mestre da lei. Os escribas eram aqueles que copiavam a lei de Moisés, e ao copiar eles compreendiam, eles entendiam, eles decoravam, eles tinham uma bagagem muito grande da lei. E esse homem então, ele propõe para Jesus esse dilema: qual é o principal, qual é o mais importante, qual é o maior de todos os mandamentos? Quantos mandamentos esses homens conheciam? Quantos mandamentos eles tinham já catalogado da lei de Moisés? Segundo estudiosos, dizem que esses fariseus, os mestres da lei, haviam catalogado, separado da lei de Moisés, o Pentateuco, 613 mandamentos, preceitos. Então, esses homens eram estudiosos, eram os nossos teólogos do dia de hoje. Esses escribas, eles ocupavam seu tempo para estudar a lei, para discutir sobre a lei e para fazer algumas conjecturas com relação à lei. Então diz que eles
separaram, identificaram 613 mandamentos da lei de Moisés, sendo 365 negativos, 248 positivos. E eles, como mestres da lei, eles só faziam isso, então eles discutiam, dentro desses mandamentos todos, qual era o mais importante, qual era o principal. E além disso, irmãos, eles também tinham o hábito, né, de expandir a lei. Eles pegaram o decálogo, os 10 mandamentos de Moisés, e eles foram expandindo, por isso que chegaram a 613. Mas havia um outro movimento inverso que esses homens faziam, que era de reduzir a lei de Moisés. No seu informativo, na pastoral, tem algumas informações sobre esse exercício que eles faziam. Esta didática de tentar, ao mesmo tempo, expandir a lei, mas numa contrapartida, reduzir a lei a uma única sentença, a algo mais importante que eles pudessem, então, ensinar. E esse homem, ele chega diante de Jesus e apresenta essa questão. Por que ele apresenta essa questão? Porque ele havia ouvido os outros embates de Jesus anteriormente. E o texto começa no verso 28, dizendo que esse homem, ele ouviu a discussão anterior sobre a questão do tributo, sobre a questão da ressurreição, e ao perceber que Jesus tinha respondido bem aquelas duas questões anteriores, esse homem fica à vontade para fazer um questionamento para Jesus. Quando você encontra alguém que dá respostas sábias e você tem uma dúvida, naturalmente você fica com aquela vontade de perguntar algo para essa pessoa. E esse homem, então, ele se aproxima de Jesus e ele lhe faz essa pergunta final do verso 28. Qual é, Senhor, o principal de todos os mandamentos? Esse professor da lei, ele traz essa questão. E ele tem o desejo de conhecer, ele tem o desejo de saber, ele tem o desejo de ter essa resposta, porque eles discutiam isso no seu círculo, dos escribas. E Jesus, então, meus irmãos, vai responder esse homem. E antes de dar a resposta diretamente no verso 30, no verso 29, Jesus responde assim: o principal é: ouve, ó Israel. Aqui Jesus faz uma citação do texto de Deuteronômio. Eu quero que você abra comigo lá em Deuteronômio agora, capítulo 6, no verso 45. Ouve, Israel. Na cultura judaica e na tradição do povo judeu, naquela época, era o famoso Shema Israel. Deuteronômio, capítulo número 6, verso 45. Todo judeu zeloso, todo judeu devoto, ele começava a sua oração matinal, ele começava o seu período na presença de Deus, lendo e fazendo esta declaração, fazendo esta propensão, ouve, ó Israel. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, meus irmãos, 6, 4 de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Jesus acrescenta lá o entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí Jesus, aqui Moisés, na verdade, vai ensinando o povo de Israel com relação à relação deles com Deus. Então, queridos, o Shema Israel era aquilo que todo judeu devoto sabia, ele professava e ele praticava isso. Antes dele começar a sua oração matinal, ele fazia essa declaração. Era como que um mantra, era como que aquele cacuete evangélico. Eles sempre começavam com essa expressão: Shema, ó Israel. E Jesus então lança a mão desse conhecimento do homem e do conhecimento do povo judeu, e ele fala exatamente isso: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, para que a gente possa amar a Deus de todo o coração, para que a gente possa amar o próximo como nós somos orientados por Jesus, nós só podemos fazer isso se não tem mais nada e mais ninguém dividindo espaço no nosso coração. Nós só podemos amar ao Senhor se de fato Ele é o único que habita no nosso coração. Nós não podemos amar ao Senhor e amar o próximo se o nosso coração ele está dividido com outros deuses, com outros ídolos, com outras realidades.
Então, quando Jesus vai ensinar esse homem, vai responder a sua pergunta, ele lança a mão dessa tradição dos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro Deus, não podemos dividir a sua glória, não podemos repartir a nossa adoração, porque Ele é único. Quando a gente está dividido entre dois senhores, Jesus diz que nós vamos adorar a um, agradar a um, e nós vamos aborrecer o outro. Então, nós só poderemos amar ao Senhor de todo o coração se de fato nós tivermos a compreensão de que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor e não há mais ninguém além dEle nas nossas vidas. Nós não podemos dividir o espaço de Deus no nosso coração com mais nada e com mais ninguém. O espaço do nosso coração não pode ser dividido com trabalho, não pode ser dividido com família, não pode ser dividido com questões financeiras, materiais, não pode ser dividido com pecados e nada daquilo que vai ocupar o espaço que é de Deus no nosso coração. Nós não podemos estar divididos, porque um coração dividido não vai agradar ao Senhor. Então, meus amados, nós temos que compreender que para amar ao Senhor, nós temos que entender que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, Ele é o único e suficiente Salvador. Tendo essa compreensão, aí Jesus então ele fala o verso número 30 de Marcos 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A base da lei que Jesus está citando aqui, essa base era a vida de Deus, a vida com Deus e a vida para Deus. Tudo está convergindo para o Senhor. Amar ao Senhor de todo o coração é todos os aspectos da nossa vida, eles convergirem para o Senhor. O nosso pensamento, as nossas intenções, as nossas forças, as nossas potencialidades, tudo deve ser direcionado para o Senhor, porque Ele é o começo e Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Nós temos que compreender que Deus, Ele é tudo para nós e Ele é tudo que nós precisamos. Ele nos amou primeiro, e se Ele nos amou primeiro, nós então devemos amar só a Ele. E para poder amar, queridos, o Senhor de todo o coração, primeiro é preciso experimentar o amor de Deus nas nossas vidas. Ninguém será capaz de amar a Deus de todo o coração se antes essa pessoa não experimentar esse amor na sua vida. Nós só vamos poder amar ao Senhor de todo o coração se primeiro nós formos objetos do seu amor. Se nós experimentarmos o seu amor, se nós usufruirmos deste amor, porque o amor do Senhor, ele abrange todo o nosso ser. O amor que Ele dispensou para nós, através de Cristo na cruz, é um amor que inunda todo o nosso ser. E o amor que nós agora temos que expressar para Ele, é um amor também que envolve todo o nosso ser. Por isso que Jesus usa de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu não posso amar a Deus só com parte do meu ser, com parte da minha existência. Eu não posso devotar a Deus apenas parte do que eu sou, mas Deus quer tudo. Deus quer a integralidade, a totalidade. O coração é o centro do ser humano. O coração é a nossa existência, a nossa gênese, a alma. A alma é o anseio pela nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, o entendimento com toda a força da nossa razão e com toda a força física, a força financeira, a força material. Nós temos que empregar, meus irmãos, tudo o que somos, para que então possamos amar ao Senhor da maneira que Ele quer ser amado. O nosso amor para com o Senhor tem que ser perfeito, tem que ser completo, tem que ser puro, tem que ser verdadeiro. E é isso que Jesus lembra aquele Senhor, aquele mestre da lei, quando ele é questionado sobre o maior mandamento. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E depois Jesus ele avança. No verso número 31 de Marcos 12, ele fala: e o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus cita o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em Levítico, capítulo 19, e o verso
18. É importante nós entendermos, irmãos, que esses dois mandamentos que Jesus está citando aqui, eles estão na palavra, eles estão na lei de Moisés, Levítico 19, 18, eles estão já na cultura, no conhecimento, no imaginário do povo judeu, é aquilo que eles já sabiam, que eles já conheciam, que eles já foram ensinados. O que Jesus está fazendo aqui é trazer não só uma nova concepção, mas ele está fazendo uma conexão entre esses dois mandamentos. Levítico 19, verso 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ódio contra gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, na resposta que Jesus traz para aquele mestre da lei, ele diz que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e de fato está lá em Deuteronômio. Esse mandamento de amar o próximo já também fazia parte da cultura dos judeus, e Jesus traz aqui como o mandamento semelhante e tão importante quanto o primeiro. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque amar o próximo é algo que nós também devemos cumprir. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos 13, do verso 8 ao verso 10, Paulo vai dizer que se nós amamos o próximo, nós cumprimos toda a lei. Então, para que eu possa de fato amar como Deus quer que eu ame, e para que eu possa demonstrar o meu amor a Deus, eu preciso também canalizar esse amor com relação às pessoas. O amor também se volta para o outro. O amor, ele não se divide. O amor, ele se completa. O amor ao próximo não é uma divisão do meu amor a Deus. Eu não vou amar metade a Deus e metade ao próximo. É um amor que se completa. Ao amar o próximo, eu estou completando o meu amor a Deus. Quando eu amo o próximo, eu estou manifestando aquela parte do amor a Deus que é devido para Ele. Por quê? Porque Deus, Ele se revela no próximo. Deus se manifesta na vida do meu próximo, então eu preciso amá-lo como uma demonstração, uma materialização do meu amor a Deus. E um detalhe aqui é importante, meus irmãos, porque na cultura dos judeus, amar o próximo significava amar o outro judeu, do mesmo povo, da mesma raça, do mesmo sangue. Amar o próximo em Levítico não contemplava amar os pagãos, os gentios, os não judeus. Não contemplava amar os samaritanos, né, e qualquer outra nacionalidade, porque na cultura do judeu, na cultura judaica, Antigo Testamento e até então, próximo era aquela pessoa que era do mesmo sangue. Tanto se você ler o texto paralelo em Lucas, texto paralelo de Lucas capítulo 10, lá após Jesus mencionar tudo que Marcos menciona aqui, Jesus vai além. E o que nós encontramos em Lucas capítulo 10, a partir do verso 29? A parábola do bom samaritano. Por quê? Porque justamente Jesus está trazendo esse conceito de que próximo não era só os judeus, como eles tinham no seu imaginário, mas próximo era qualquer pessoa que estivesse junto a eles. Por isso, lá em Lucas, nós temos a parábola do bom samaritano. Marcos não acrescenta a parábola pelo seu objetivo de escrita e para quem ele estava destinando a carta, mas nós temos que ter esta compreensão. Lembro que na parábola do bom samaritano, a pessoa foi assaltada, que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e aí passou um sacerdote, não deu atenção, passou o levita, também não acudiu a pessoa que estava no caminho, e aí veio então um samaritano, e acolheu aquele homem, levou na hospedaria, e cuidou e pagou o tratamento dele. Jesus então conta essa parábola na sequência, justamente para demonstrar que amar o próximo significa amar qualquer pessoa, amar todas as pessoas. E meus irmãos, nós não podemos selecionar quem será o próximo que eu irei amar. Eu não posso selecionar a pessoa que eu vou amar e a pessoa que eu vou deixar de amar, porque se eu fizer isso, eu estou infringindo o mandamento que Jesus está nos deixando.
Eu não posso fazer uma seleção de quem é o próximo para quem eu vou demonstrar amor, graça, misericórdia, porque não é esse o mandamento que o Senhor está nos dando. Essa era a concepção dos judeus, mas Jesus vem e traz uma outra concepção, falando, olha, próximo, e na parábola do bom samaritano é isso que ele ensina, é qualquer pessoa que esteja ao seu alcance, que precise de ajuda, que precise de socorro, que precisa de algo que nós possamos fazer. Meus irmãos, Jesus não cria nada novo, Jesus não inventa a roda. O que Jesus faz é o quê? É pegar 2 mandamentos que já estavam bem conhecidos pelo povo judeu, amar a Deus e amar o próximo, e o que ele faz é conectar esses 2 mandamentos, como um sendo dependente do outro. Primeiro mandamento, ame o Senhor de todo o coração. Segundo mandamento, igual ao primeiro, ame o próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você vai cumprir toda a lei e todos os profetas. Jesus, ele está apenas trazendo aquilo que é essencial para a vida de todos os cidadãos. Então, meus irmãos, o que a gente aprende aqui nesse primeiro momento? A primeira lição que Marcos nos ensina aqui é que o amor, ele é a base para a lei de Moisés. O amor é a base para a lei de Moisés. O amor é a base para aquilo que o povo judeu vivia, conhecia e praticava. Só que eles estavam, por conta da religiosidade, deixando passar alguns aspectos essenciais da lei. E um aspecto essencial era essa questão do amor. Então Jesus, ele vem para cumprir a lei de Moisés, ele não vem para revogar a lei, mas ele vem para dar uma nova interpretação ou uma nova forma de aplicar a lei. E essa questão do amor ao próximo é algo que ele nos ensina. Então toda a lei de Moisés, ela é baseada no amor. Tudo que Deus faz, meus irmãos, é baseado no amor. Tudo que Deus opera, realiza, está baseado no amor. Por quê? Porque Deus é amor, diz a palavra de Deus. Ele é amor, a sua essência é amor, e tudo que Deus faz, Ele faz em amor, e nós temos que aprender isso com o nosso Senhor. Mas uma segunda lição que a gente aprende aqui, verso 33, é que o amor, ele deve fluir do nosso interior. Irmãos, o amor é aquilo que brota de dentro, aquilo que sai de dentro do nosso interior, do nosso coração. Eu não consigo trazer o amor de fora para dentro. Eu não consigo trazer o amor nesse caminho inverso. Verso número 31, Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. No verso 32, o escriba disse, muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro Deus. E aí no verso 33, o mestre da lei fala para Jesus, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Qual que era a base da religião dos judeus? Holocaustos e sacrifícios, atos exteriores. A base do culto judaico era ir ao templo e levar ofertas, animais, farinha, azeite e vários outros elementos para que o culto então fosse prestado a Deus. Perceba que esse era um culto mais exterior do que interior. E agora então esse mestre da lei está compreendendo que o amor que Jesus está trazendo aqui e aquilo que ele exige de nós não é algo que eu produzo com gestos religiosos, atos religiosos exteriores, mas é algo que deve fluir de dentro do meu coração. Amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e de que todos os sacrifícios. E se de fato eles amassem a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo, eles nem precisariam mais fazer holocaustos e sacrifícios. E de fato não vão poder fazer mais, porque o templo vai ser futuramente destruído. Então, meus irmãos, o amor, ele flui do nosso interior. Ele flui do nosso interior. E por que é possível o amor fluir do nosso interior? Porque Jesus habita no nosso interior. Jesus habita no nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito. Então, se o Deus que é amor, ele habita em mim, ele vai fluir de dentro de mim o amor. Como João escreve, do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. Então, é o amor de Deus jorrando de dentro do nosso coração para fora. O amor a Deus é experimentado dentro de nós.
e de dentro ele jorra sobre o próximo. É do coração que vai gerar e jorrar esse sentimento, o amor, a graça. Nós não vamos conseguir trazer o amor de fora para dentro, com atos religiosos, como o homem percebe aqui, através de holocaustos e através de sacrifícios. Por quê, meus irmãos? Porque nós não vivemos por regras, nós não vivemos por questões exteriores, nós não pautamos a nossa vida em atos religiosos. A nossa relação com Deus é em amor, é em espírito, é em verdade. Nós não buscamos a Deus apenas exteriormente, não é uma religiosidade, não é apenas a prática de conceitos e princípios, mas é algo que o nosso coração emana diante de Deus. E é essa relação de amor com Deus que possibilita a relação de amor com as outras pessoas. Se eu limitar a minha vida com Deus apenas em atos religiosos, eu vou ter dificuldade de expressar o amor aos meus semelhantes por meio de atos religiosos. Porque qual é o ato religioso que eu faço para uma pessoa? No Antigo Testamento, os judeus ofereciam holocaustos e sacrifícios no templo para Deus, mas eles não podiam oferecer holocaustos e sacrifícios para uma outra pessoa. Então nós não podemos pautar as nossas relações com o próximo através de atos exteriores. O amor ao próximo não era só entre os judeus, como eu já mencionei, mas incluía também os gentios. E Jesus então ele amplia os limites desse amor, parte de dentro do seu coração e tem que ser para todas as pessoas que estão ao seu redor e ao meu redor. Jesus ele une os dois principais mandamentos. Ele não trouxe algo novo, mas ele reafirma aquilo que já era do conhecimento, dando um novo significado para esta prática. E esse homem começou a compreender essa verdade. Ele começou a compreender aquilo que Jesus estava falando para ele. Porque para Jesus, religião consiste em amar a Deus e amar ao próximo ao mesmo tempo. Para o judeu era possível amar a Deus e odiar o próximo que não fosse judeu, no caso gentil. Então para o judeu estava tudo bem se ele fosse ao templo e oferecesse um sacrifício em amor a Deus, mas depois ele passasse pela rua e um gentil tocasse nele e ele desse uma bofetada no gentil, estava tudo em paz, estava tudo bem, porque ele estava cumprindo o amor a Deus e ele estava cumprindo o amor ao próximo, e para ele próximo era só judeu. Então se um gentil atravessasse o seu caminho não teria problema. Mas Jesus vai dizer que não, que amar a Deus é amar ao próximo ao mesmo tempo. Nós provamos o amor a Deus vivendo em amor para com o próximo. O apóstolo João escreve sobre isso. Nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se odiamos o irmão, a pessoa que está ao nosso lado, a quem nós vemos. Então João vai condicionar que o amor a Deus, ele é também exercido através do amor ao próximo, e ele flui do nosso coração. Terceira lição para a gente, queridos, verso 32 e o verso 34. O amor, ele também vai confrontar os nossos corações. Verso 32, esse homem diz assim para Jesus: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, e além dele não há outro Deus. E no verso 34 ele fala, vendo que ele havia respondido bem, Jesus viu que ele havia respondido bem, Jesus disse para ele, você não está longe do reino de Deus. O que acontece aqui? O coração daquele mestre da lei foi confrontado pela palavra de Deus. As expectativas daquele mestre da lei agora são confrontadas pela palavra de Jesus. Este escriba, mesmo tendo uma intenção sincera, ele coloca uma questão difícil para Jesus e poderia colocar Jesus em dificuldades. Mas depois que ele ouviu uma resposta satisfatória, depois que ele ouviu uma resposta que foi ao encontro do seu coração, depois que a palavra de Deus tocou no coração dele, esse homem teve um clique, um despertar.
de uma fé sincera que Jesus estava ensinando para ele. Esse homem agora então é despertado para um caminho de fé sincera, porque ele fala: Senhor, respondeu muito bem, Senhor, é isso mesmo que a lei diz. E Jesus fala: olha, você não está longe. O clique aconteceu no coração daquele homem, e ele agora vai começar a refletir, ele vai começar a pensar, a ponderar diferente sobre esta realidade. As Escrituras, irmãos, apontam para uma religião que ia além de sacrifícios, ofertas vazias. Jesus está colocando para aquele homem que uma vida de fé, uma religiosidade, uma vida espiritual vai além de apenas sacrifícios e ofertas vazias. Porque esse mestre da lei sabia muito bem que isso não era o suficiente. Ele reconhece que o amor era melhor do que todos os sacrifícios. Ele já disse isso para Jesus. E por que ele fala que o amor é melhor do que todos os sacrifícios? Ele está citando aqui um texto de 1 Samuel, onde Samuel fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse homem sabia desse mandamento, e agora quando Jesus traz para ele essa verdade, ele lembra daquilo que a lei dizia, e ele conclui e concorda com Jesus, dizendo: de fato, Senhor, obedecer, amar, viver o amor é melhor do que apenas ofertas e sacrifícios vazios. Então, uma vida de fé, meus irmãos, uma vida que agrada ao Senhor, vai além da religiosidade. Vai além de apenas uma religiosidade, vai além de apenas a gente vir para a igreja, participar dos cultos, servir em algum ministério, devolver dízimos e ofertas. Uma vida que agrada a Deus vai além disso, dessas questões exteriores. Mas havia também uma citação do profeta que dizia, profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Esse homem sabia dessas duas verdades, que obedecer era melhor que sacrificar. Ele conhecia o profeta Oséias, que dizia que misericórdia Deus queria e não apenas sacrifícios. Então ele começa a compreender que toda aquela religiosidade vazia poderia ser substituída por uma vida de íntima e profunda comunhão com Deus, que exigia o amor. Não deixemos, meus irmãos, que o ritual ocupe o lugar do amor no nosso culto a Deus. Não vamos deixar que o ritual, que a religiosidade, que o dia a dia apague de nós a chama de uma busca sincera pelo Senhor em amor, e a gente viva apenas de uma religiosidade, de rituais, de hábitos, de costumes, de vir para a igreja, de voltar para casa, participar da célula, participar de ministérios. Nós temos que compreender que a vida que Deus quer de nós é além e vai além desses hábitos. O culto não é apenas no templo, o culto é na minha vida, o culto é nas minhas atitudes, o culto é dentro do meu coração, todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, aonde eu estiver, com quem eu estiver, ali é o lugar de culto que Deus quer que eu preste para Ele. Esse homem estava começando a compreender esta verdade, de que o amor a Deus era o primeiro mandamento, o amor ao próximo era tão importante quanto, e ele fazendo isso, ele poderia ser perfeito e agradar ao Senhor. E a última lição que eu destaco nesse texto é o verso 34 em si. O amor, ele é a porta para o reino. Se você quer entrar no reino de Deus, ou fazer parte do reino de Deus, é preciso entrar pela porta do amor. Jesus então fala para esse homem: olha, você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. O que significa não estar longe do reino de Deus? Duas ideias. Primeira, encarar a verdade com honestidade, sem interesses ou preconceitos. Quem quer entrar no reino de Deus, ou quem pertence ao reino de Deus, vive a verdade, vive intensamente a verdade e somente a verdade. Segundo, vive a fé de acordo com a palavra de Deus, não com as exigências da religião. Então, entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, tem como prerrogativa viver a verdade e colocar a palavra de Deus em prática, não apenas viver a aparência religiosa. Jesus aponta para a verdade do Evangelho, de todo o livro de Marcos. Qual que é a mensagem central de Marcos? O reino de Deus
já chegou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que estava ali conversando com aquele homem. Quando Jesus fala assim, olha, você não está longe do reino de Deus, ele está dizendo, você está com o coração, a sua vida, ela está sendo moldada e preparada para que você entre no reino de Deus. Você não está longe, falta pouco para você entrar. O que faltava para aquele homem entrar no reino de Deus? É ele reconhecer que Jesus era o Messias, que Jesus havia sido enviado por Deus e de que Jesus seria o Senhor e Salvador. Notem que ele não estava longe do reino de Deus, mas ele também não estava dentro do reino de Deus, ele estava à porta do reino de Deus. E a semelhança desse homem, irmãos, tem muitas pessoas que não estão longe do reino, mas também não estão no reino. E não estar longe do reino não significa muita coisa, porque eu posso ficar fora do reino, mesmo vivendo próximo do reino. Tanto aquele que está longe e aquele que está perto, ambos estão fora do reino. Então o que Jesus está dizendo para esse homem, olha, você ainda não está no reino de Deus, mas você está perto. Se você se esforçar um pouquinho mais, se você compreender mais, se você fazer aquilo que eu estou procurando em você, você vai poder então entrar no reino de Deus. Quem estava longe para o judeu eram os gentios. Eles estavam um pouquinho mais próximos, só que esse escriba, ele não era um pagão gentil, mas ele também não era um cidadão do reino. Ou seja, ele precisava também ser salvo. Ele precisava reconhecer que Jesus era o Messias. Ele precisava entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Quantas pessoas, meus irmãos, vivem essa mesma realidade? Não estão muito longe do reino, mas também não estão dentro do reino. Estão às portas do reino. E o que é que vai nos levar para dentro do reino, então, como cidadãos do reino? É a prática do amor, é a vivência do amor, é o exercício do amor, porque isso vai nos colocar como cidadãos do reino de Deus. Quando a gente compreende que Jesus é o Senhor, quando Ele é o Salvador, que Ele é o Messias, quando entregamos a nossa vida para Ele, quando a nossa vida é restaurada, transformada, nós então nos tornamos cidadãos do reino. Estar perto é sinônimo de ficar de fora. Então, meu amado, não se contente se você está perto do reino de Deus. Não se contente se você está às portas do reino de Deus. É preciso certificar-se que você está preparado para estar no reino de Deus. É preciso estar no reino. E a porta de entrada é Jesus Cristo, através do seu amor e da sua graça. Então Jesus conclui esse diálogo com esse mestre da lei, trazendo essa verdade, meus irmãos. O amor, ele é o primeiro, mas ele é o maior de todos os mandamentos. Da mesma forma que eu declaro amor a Deus, eu preciso demonstrar esse amor na minha vivência com o próximo. Porque ao declarar amor a Deus, mas não amar o próximo, eu estou enganando a mim mesmo, porque o meu amor de fato a Deus não é verdadeiro e genuíno. Então o nosso amor a Deus, ele é medido pela extensão e pela intensidade com que eu amo o meu próximo. Como João disse, eu não posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu odeio o irmão que está ao meu lado. Eu preciso então amar o meu irmão, para que eu possa demonstrar o meu verdadeiro amor ao Senhor. Para finalizarmos, 4 aplicações, meus amados. Primeira delas, amar a Deus não é mandamento novo. O que Jesus está dizendo para esse mestre da lei, falando, olha, você já leu isso, volte a ler a sua Bíblia, volte a ler a palavra de Deus, volte a ler a lei. Já está lá, está tudo lá, Deus já deixou tudo separado, tudo pronto para nós. Amar a Deus não é um mandamento novo. Amar a Deus é o primeiro e o principal mandamento deixado por Deus para o seu povo. O amor, meus irmãos, é o principal mandamento que nós temos. Isso não é novo, isso não é nenhuma novidade, isso está muito presente em toda a palavra. O que nós precisamos fazer é, talvez, ler mais a nossa palavra. É ler mais a nossa Bíblia, é buscarmos vivenciar isso mais na nossa vida com o Senhor. A segunda aplicação, o amor a Deus só é verdadeiro se este flui em favor das pessoas que estão à nossa volta. O amor só é verdadeiro se eu amo o meu irmão que está do meu lado. Se eu consigo amá-lo, perdoá-lo, conviver com ele, andar com ele, caminhar com ele, dialogar com ele. Sem amor às pessoas, não há amor a Deus.
selecionar quem eu vou amar também não é aquilo que Jesus espera. Amor ao próximo não é um amor seletivo, como os judeus tinham, só amavam seus cidadãos, concidadãos, os outros eles não amavam, odiavam. Terceira aplicação, amar a Deus e amar ao próximo demonstra um coração pronto para estar diante de Deus e viver no reino de Deus. Se eu vivo o amor a Deus, se eu vivo o amor ao próximo, eu estou demonstrando então que o meu coração ele está pronto para fazer parte do reino de Deus. E fazer parte do reino de Deus é também estar pronto para estar diante de Deus no dia do julgamento, porque todos nós seremos julgados. Precisamos também ter essa disposição de nos encontrar com o Senhor. E a última aplicação, Deus espera amor sem reservas. O amor que Ele nos amou, o amor que Jesus expressou na cruz. O amor que envolve todo o nosso ser, corpo, alma, entendimento e forças. Será, meus irmãos, que nós podemos declarar que amamos a Deus? À luz daquilo que Jesus traz aqui para nós em Marcos, podemos declarar que amamos a Deus? Como o Senhor quer que a gente ame a Ele? Será que de fato o amor que eu declaro pelo Senhor é genuinamente o amor que Ele espera receber? Será que o amor que eu tenho para com o próximo é aquele amor da forma que o Senhor quer que a gente demonstre?